Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Ronaldo Virgílio Júnior, eu sou oficial de promotoria do Ministério Público de São Paulo e professor de Direito Processual Civil e Direito Constitucional. E hoje eu quero dar sequência com vocês ao estudo da Resolução 664 de 2010 para o futuro concurso de oficial de promotoria do Ministério Público de São Paulo. Pessoal, vamos então, sem delongas, dar início ao estudo da resolução. A gente parte a partir do artigo 21, que trata da instauração e da prorrogação dos procedimentos. Leiam comigo. Os autos dos procedimentos permanecerão sob os cuidados do oficial de promotoria, que velará pelo cumprimento das diligências nos prazos previstos nessa resolução. Nada demais, né, pessoal? O oficial de promotoria é o servidor responsável pelo cuidado e pelo cumprimento das diligências determinadas dentro dos procedimentos administrativos a cargo do Ministério Público. Parágrafo 1º. No descumprimento de qualquer diligência, o oficial de promotoria certificará a ocorrência nos autos e abrirá conclusão para a deliberação do promotor de justiça. Imaginemos que o promotor determinou dentro de um inquérito civil a expedição de um ofício para a Prefeitura Municipal requisitando informações. Decorrido o prazo estabelecido, por exemplo, 15 dias, a Prefeitura não responde ao promotor de justiça. O que o oficial de promotoria deverá fazer? Nesse caso, nós temos o descumprimento de uma diligência determinada pelo membro do Ministério Público. O oficial de promotoria certificará essa ocorrência nos autos e abrirá a conclusão para o promotor de justiça tomar as providências cabíveis. Parágrafo 2º. Na hipótese em que houver reiteração da diligência não atendida, o fato deverá constar do novo ofício, da notificação ou da requisição, anotando-se as advertências legais. Vamos utilizar o mesmo exemplo que acabamos de dar. O ofício não foi respondido, nós, oficiais de promotoria, certificaremos isso nos autos, abriremos conclusão e o promotor de justiça determinará a reiteração daquele ofício. Quando eu for fazer essa reiteração, quando eu for expedir esse novo ofício em reiteração, eu devo constar desse ofício a advertência legal de que aquilo se trata de uma reiteração e que, por exemplo, em caso de novo descumprimento, o promotor de justiça pode encaminhar os autos à autoridade policial para investigar um possível crime de desobediência. Tá bom, pessoal? Avançando aqui para lermos o parágrafo 3º. Atendidas as diligências, o oficial de promotoria deverá promover a conclusão dos autos ao promotor de justiça. Aqui nada demais, né, pessoal? Se a prefeitura respondeu ao ofício, a gente junta nos autos e encaminha concluso para o promotor de justiça analisar. Parágrafo 4º. Havendo necessidade de realização de diligência em outra comarca e determinada a expedição de carta precatória com caráter itinerante, o oficial de promotoria providenciará a sua expedição e encaminhamento no prazo de 5 dias, salvo nos casos de urgência, quando poderá ser transmitida por telegrama, facsímile, correio eletrônico, telefone ou outro meio, certificando-se nos autos. Pessoal, aos que não são do direito, vou fazer uma breve explicação do que se trata uma carta precatória, e se você é do direito, me permita fazer essa parte. Cada promotoria de justiça tem atribuição territorial em determinado município ou dentro de uma parte daquele município. E, por exemplo, vamos supor que você esteja trabalhando na promotoria de justiça de Campinas. Dentro daquela cidade, você pode encaminhar notificações ou pedir ao oficial de diligência que notifique determinada testemunha, que faça determinada diligência, mas imagine só uma testemunha que tenha que ser ouvida naquele inquérito civil e mora em Santos. É conveniente determinar ao oficial de justiça que desça a serra, vá até a cidade de Santos para intimar essa pessoa? Não é nada conveniente. Para isso, a gente se utiliza da carta precatória, que nada mais é que um instrumento à disposição, nesse caso, do Ministério Público, para pedir a colaboração de outro colega, de outro promotor de justiça, no caso, o promotor de justiça lá de Santos. Então será expedida a carta precatória solicitando que o promotor de justiça de Santos ouça aquela testemunha que mora naquela comarca, sob a responsabilidade dele. Após ele ouvir essa testemunha,
toda a oitiva, o termo de audiência e demais documentos que porventura sejam apresentados serão devolvidos à comarca de Campinas e instruirão os autos daquele inquérito civil. Tá bom, pessoal? Acho que deu para entender mais ou menos aqui do que se trata uma carta precatória. Agora, prestem atenção num detalhe importante. O parágrafo 4º diz que a carta precatória tem o caráter itinerante. O que significa isso? Vamos utilizar o mesmo exemplo. A informação nos autos, a informação no inquérito civil, é que a testemunha mora em Santos. Então a gente encaminha uma carta precatória para o promotor de justiça de Santos. Só que chegando lá, o oficial de promotoria de Santos vai até a casa da pessoa para notificá-la e descobre que ela não mora mais lá. E que o atual morador sabe o atual paradeiro daquela testemunha. E informa, não, essa pessoa mudou, ela não mora mais em Santos, ela mora lá em Ribeirão Preto. O endereço dela é tal, tal e tal, ela deixou aqui para futuras correspondências, caso chegue. O que o oficial de promotoria fará nesse caso? Ele devolverá a carta precatória para Campinas, para que o promotor de justiça de Campinas tome as providências cabíveis, ou ele encaminhará essa carta precatória para Ribeirão Preto, já que ele tem todas as informações necessárias para que haja o cumprimento daquela carta precatória, para que haja o cumprimento daquela diligência. E é isso que ele vai fazer. Ele vai encaminhar para Ribeirão Preto. Esse é o caráter itinerante. A carta precatória, desde que se tenha conhecimento da localização exata a ser cumprida aquela diligência, ela vai caminhar de forma itinerante até encontrar a diligência necessária. Agora, se o oficial de promotoria chega até a casa da pessoa e descobre que ela mudou e que o atual morador sequer conhece a testemunha, inviável se fazer esse caráter itinerante. Inviável seria concretizar esse caráter itinerante. Aí não teria outra alternativa. Devolve a carta precatória para Campinas, certificando que não foi possível o cumprimento, e lá em Campinas, dentro do inquérito civil, no bojo do inquérito civil, se fará as diligências necessárias para tentar encontrar o atual paradeiro dessa pessoa. Mas se lá em Santos a gente sabe, tem a informação de que ela mudou para outra cidade, eu não devolvo para Campinas. Eu encaminho para a cidade na qual a diligência será cumprida, tá bom? Aqui também vale observar que a expedição e encaminhamento dessa carta precatória deve se dar em 5 dias. E aqui, como a resolução é de 2010, havia-se o consenso de que as cartas precatórias eram encaminhadas por correio. Então ele fala aqui também que, salvo nos casos de urgência, também poderá ser transmitida por telegrama, facsímile, correio eletrônico, que hoje majoritariamente é a regra, telefone ou outro meio, certificando-se nos autos. Parágrafo 5º, pessoal. A carta precatória será confeccionada em 2 vias, indicando-se o promotor de justiça deprecado, a diligência pretendida, e será encerrada com a assinatura da autoridade deprecante, instruída com cópia da portaria e demais documentos necessários à compreensão do seu conteúdo. Então, o que você precisa gravar aqui sobre aspectos formais da carta precatória? Primeiro, ela é produzida em 2 vias. Segundo, ela tem que ter indicação do promotor de justiça deprecado. Promotor de justiça deprecado é aquele que recebe a incumbência de realizar a diligência. Além disso, deve constar qual é a diligência pretendida. É a oitiva de uma testemunha? Então deixe claro na carta precatória. Também deve constar a assinatura da autoridade deprecante. Deprecante é aquele que solicita a realização da diligência. E também será instruída com cópia da portaria de instauração daquele procedimento e de outros documentos necessários à compreensão do seu conteúdo. Imagine só que se precise ouvir uma testemunha. Quais são as perguntas que o promotor de justiça deprecado fará para a testemunha? É por isso que outros documentos, por exemplo, algumas informações complementares, algumas provas já colhidas naquele inquérito civil e principalmente a portaria de instauração que fundamenta aquela investigação, devem ser encaminhadas para que o promotor de justiça deprecado esteja municiado dessas informações e possa realmente e efetivamente cumprir aquela diligência da forma mais efetiva possível, tá bom? Analisaremos agora o parágrafo 6º. Na hipótese da carta precatória recebida por telefone, o oficial de promotoria deverá lavrar certidão do recebimento da comunicação, que deverá detalhar os requisitos do parágrafo anterior, que a gente acabou de mencionar, transcrevendo-se por extrato a portaria de instauração. Ou seja, pessoal,
Se for o caso de urgência e houver a necessidade de encaminhamento dessa carta precatória por telefone, o oficial de promotoria da Promotoria de Justiça deprecada vai lavrar uma certidão, certifico que recebi por meio de telefone a carta precatória oriunda da comarca tal, encaminhada pelo oficial de promotoria tal, e passo agora a transcrever por extrato, ou seja, por resumo, a portaria de instauração. Transcreve. Processo número tal, objeto da investigação é isso, aquilo e aquilo outro, os interessados são fulano de tal e Beltrano, a investigação está nesse caminho aqui, a investigação está nessa fase. Faz um resumo e depois, posteriormente, serão encaminhados os documentos complementares para que o promotor tenha a visão completa de tudo aquilo. Mas, como é caso de urgência, se utiliza o telefone e se utiliza esses instrumentos para efetivamente concretizar a diligência. Além de que devem ser cumpridos os requisitos do parágrafo anterior. Deve-se constar a diligência pretendida, deve constar a assinatura do promotor, não deve constar, obviamente, porque será por telefone, mas deve constar a Promotoria de Justiça deprecada, entre outros requisitos do parágrafo anterior. Parágrafo 7º. A carta precatória deverá ser cumprida no prazo de 30 dias, a contar do seu recebimento, salvo se justificadamente for fixado prazo menor. Então, em regra, o prazo para o promotor de justiça deprecado cumprir a diligência é de 30 dias, salvo se justificadamente houver algum motivo de urgência que permita a solicitação de que aquela carta precatória seja cumprida num prazo menor. Por exemplo, 15 dias, 10 dias, vai depender das circunstâncias do caso concreto. Artigo 22. O oficial de promotoria deverá, ao final do prazo de 180 dias ou de prazo menor assinado pelo presidente da investigação, promover os autos do inquérito civil à conclusão para os fins do artigo 24 da Resolução 484. Aqui eu faço uma atualização, não é 24, é artigo 22 e a resolução não é mais a 484, é a 1342 de 2021. E faço uma outra observação aqui também para vocês. O prazo nessa resolução é de 1 ano, pessoal. Isso mesmo, houve essa alteração no decorrer dos anos. Atualmente, e a própria resolução 484 já havia se adequado a esse prazo, alterou-se esse prazo de conclusão do inquérito civil. Antigamente o prazo era de 180 dias e por isso a 664 transcreve esse prazo de 180 dias. Hoje não. Hoje o prazo para encerramento do inquérito civil é de 1 ano, prorrogável quantas vezes forem necessárias, desde que justificadamente. Então observe, a questão pediu qual é o prazo de encerramento do inquérito civil segundo a 1342? 1 ano. Agora, se na letra da lei a prova te pedir em quanto tempo o oficial de promotoria deve fazer conclusão ao promotor de justiça para os fins de prorrogação do inquérito civil, 180 dias. Apesar de estar desatualizada, é o que consta no texto da norma. E a gente não vai conseguir brigar com a banca nesse sentido, que está se pautando em uma norma que estaria tacitamente revogada, mas que não estaria expressamente revogada. Tá bom, pessoal? Não vamos dar sorte ao azar. A gente vai analisar qual é o contexto de toda aquela questão. Pessoal, se você estiver gostando da aula, não deixe de deixar o seu like aqui, que é muito importante para mim. Se você quiser dar aquela respirada, já temos bastante informação, você já aproveita para deixar o like, tomar a sua água, já confere também se está inscrito, porque isso me ajuda bastante e não custa nada para você, além de te deixar informado a respeito de novos projetos, de novas informações sobre o cargo, métodos de estudo e além de muitas outras informações, tá bom? Conto com você. Deixa o like, comenta o que você está achando depois e não se esquece de se inscrever. Quer entrar em contato comigo? Me procura para o Instagram, ronaldo.virgiliojunior, @ronaldo.virgiliojunior, tá bom? Te espero lá para a gente bater um papo. Então a gente volta aqui para o slide para a gente conversar a respeito do artigo... Opa! Um leve erro. Do artigo 23. Vamos lá. Artigo 23. O oficial de promotoria deverá efetuar os registros de movimentação dos autos no sistema eletrônico e digitalizar as peças obrigatórias,
enumeradas no aviso 11 de 2009 da Corregedoria Geral do Ministério Público, e a ata de audiência pública, os votos e deliberação do Conselho Superior do Ministério Público relativos à promoção de arquivamento ou homologação do compromisso de ajustamento de conduta. Aqui eu explico para vocês, pessoal. O artigo 23 deixa claro que o oficial de promotoria deve efetuar os registros de movimentação dos autos no sistema. Foi concluso? Registra. Recebeu? Registra. Expediu ofício? Registra. Qualquer movimentação é passível de registro. Além disso, cabe ao oficial digitalizar as peças obrigatórias. Se vocês já estudaram a Resolução 1342, o ato 11 de 2009 também elenca, mas ela elenca alguns documentos obrigatórios para serem encaminhados ao Centro de Apoio Operacional. E é por meio do sistema e por meio da digitalização das peças que a gente encaminha essas peças obrigatórias. Alguns exemplos: a recomendação, a portaria de instauração, o desarquivamento. Tem muitas outras peças que são obrigatórias para encaminhamento ao centro de apoio. A gente digitaliza, coloca no sistema e eles recebem automaticamente. Mas, para muito além das peças obrigatórias, o artigo 23 elenca alguns exemplos, como, por exemplo, a ata de audiência pública, o voto e a deliberação do Conselho Superior do Ministério Público relativo à promoção de arquivamento ou homologação de compromisso de ajustamento de conduta. Imaginem vocês em épocas de inquérito civil físico. A agente, oficial de promotoria, recebia os autos do promotor com a promoção de arquivamento, registrava tudo no sistema e mandava por correio ou mandava por malote aqueles autos ao conselho. Os conselheiros analisavam e, caso houvesse a homologação, com o respectivo voto dos conselheiros, tudo aquilo era feito em papel e devolvido para a Promotoria de Justiça. A partir do momento que a gente recebe, a gente digitalizaria aqueles documentos e colocaria no sistema para fins de registro. Tá bom? Vamos tratar agora das audiências e das reuniões, pessoal. Um assunto que caiu em 2001, já faz bastante tempo, mas que é bastante relevante no concurso de oficial de promotoria, haja vista que a gente trabalha bastante com isso no dia a dia. E o que diz o artigo 24? Diz que incumbe ao oficial de promotoria secretariar as audiências e reuniões designadas pelo promotor de justiça para a instrução de procedimentos administrativos. É importante a gente se atentar ao verbo, pessoal. Ao oficial de promotoria cabe secretariar as audiências e reuniões. Não cabe presidir. A presidência dessas reuniões e audiências cabe única e exclusivamente ao promotor de justiça. Não deixe a banca confundi-lo com relação a isso. E o que significa secretariar? Significa ser o porta-voz daquela reunião, o organizador daquela reunião. Vai ouvir uma testemunha? É você quem dará boas-vindas a ela, pegará o documento, vai tirar uma cópia, vai colocá-la no lugar devido, vai ligar a câmera, vai ligar o programa de gravação, vai fazer a qualificação dela, vai imprimir o que for necessário, vai chamar a próxima testemunha, literalmente servir de secretário de toda aquela reunião, de toda aquela audiência, tá bom? O que diz o parágrafo 1º? Diz que no prazo de até 10 dias anteriores à audiência, o oficial de promotoria deverá verificar se todas as providências para intimação de depoentes interessados foram tomadas, comunicando eventual irregularidade ou omissão imediatamente ao promotor de justiça. Ou seja, se tem uma reunião marcada para o dia 20, no dia 10, cabe a você, oficial de promotoria, já pegar aquele processo para conferir se está tudo certo. Olha, a gente vai ouvir essa testemunha, já consta nos autos a notificação dela, está tudo certo, ela já está sabendo, ela confirmou. Se tem um interessado que queira acompanhar aquela oitiva, ele também foi notificado, a gente verifica se está tudo em ordem, para não chegar na hora e acontecer um imprevisto, não acontecer um desencontro. E caso seja percebida alguma irregularidade, alguma omissão, comunicar imediatamente ao promotor de justiça para que ele tome as providências cabíveis. Parágrafo 2º diz o seguinte: aqueles que forem ouvidos deverão ser qualificados, mediante indicação de nome, filiação, nacionalidade, data e local de nascimento, estado civil, profissão, endereço residencial e do local onde exerce a profissão, número do respectivo registro geral ou outro documento hábil de identificação, observando-se no que couber as normas previstas no artigo 6º da Resolução 595 de 2009, obviamente.
Ela, a princípio, não cai no nosso concurso, a gente não sabe como vai vir o próximo edital, mas, a princípio, não precisamos nos preocupar com essa resolução. O importante aqui é que a testemunha vai ser ouvida nos autos, é preciso ter toda a qualificação dela, é preciso ter todos os dados dela, principalmente o que foi indicado aqui no parágrafo 2º, nome, nacionalidade, data e local de nascimento, estado civil, profissão e tudo aquilo que a gente acabou de verificar. Parágrafo 3º, o termo de audiência deve ser subscrito pelo representante do Ministério Público que presidiu o ato, pelo investigado, se presente, pelo declarante ou depoente, pelo advogado, se presente, e pelo oficial de promotoria. Então aqui, ouviu a testemunha, vai ter um termo de audiência, um papel constando que naquela data houve aquela audiência, quem foi ouvido, quem estava presente, e deverá ser subscrito, assinado pelo promotor de justiça que presidiu, pelo investigado, se ele estiver presente, pela testemunha ou pelo depoente, que vai estar depondo, pelo advogado, se ele também estiver presente, pelo oficial de promotoria, que secretariará a reunião, a audiência. Tá bom? E aqui, parágrafo 4º, para a gente fechar esse artigo, das reuniões realizadas deverá ser lavrada ata ou elaborada ficha resumo contendo os dados previstos no artigo 2º. Ou seja, tudo aquilo que a gente acabou de mencionar, todos os dados que qualificam a testemunha, toda a ocorrência, data, hora, quem estava presente, qualificação, tudo isso será registrado numa ata ou numa ficha resumo que posteriormente será subscrita conforme o parágrafo 3º. Tá bom, pessoal? Vamos avançar aqui. Quanto tempo de aula a gente já tem? A gente já está com 21 minutos. Acho que dá para a gente avançar mais um pouquinho, né, pessoal? O que vocês acham? Vamos avançar para conversar a respeito da atuação quando do arquivamento dos procedimentos. Artigo 25. O oficial de promotoria certificará em termo de data do recebimento dos autos com promoção de arquivamento. Após consertados, os autos serão encaminhados ao Conselho Superior do Ministério Público no prazo de 3 dias, nos termos do artigo 110 da Lei Orgânica do Ministério Público de São Paulo e artigo 100 da Resolução 484. Aqui eu atualizo também para vocês, não é artigo 100, é artigo 102, e aqui não é a Resolução 484, é a Resolução 1342 de 2021. E o que quer dizer esse artigo 25 para a gente? Quer dizer o seguinte, pessoal. Houve a promoção de arquivamento. O promotor de justiça entendeu que não há elementos para se continuar com aquele inquérito civil ou se propor uma ação civil pública para responsabilizar eventual dano ao erário, por exemplo, dano ambiental, seja o que for. Arquivamento dos autos. O oficial de promotoria certificará o recebimento desse processo por termo de data, recebo nessa data esse procedimento com a promoção de arquivamento, conserta os autos, ou seja, coloco aquela promoção de arquivamento, registro no sistema, coloco as certidões cabíveis e encaminho ao Conselho Superior do Ministério Público no prazo de 3 dias, esse prazo é muito importante, para que o Conselho Superior do Ministério Público reanalise aquela decisão ministerial e homologue ou não a decisão do promotor de justiça. Parágrafo único. Mesmo procedimento deve ser adotado nos casos de celebração de compromisso definitivo ou preliminar de ajustamento. Aqui cita o artigo 87, faço para vocês a atualização novamente. O artigo 86 trata do compromisso definitivo e o artigo 87 trata do compromisso preliminar. Também não é a resolução 484, tá bom? Aqui então a resolução diz pra gente, teve celebração de compromisso definitivo, teve a celebração de compromisso preliminar, a gente toma as mesmas atitudes previstas no caput do artigo 25, ou seja, recebe por termo de data, conserta os autos e encaminha para o Conselho Superior no prazo de 3 dias, tá bom? A gente avança aqui para tratar a respeito desse tema. Artigo 26. Homologada a promoção de arquivamento ou o compromisso de ajustamento, o oficial de promotoria deve certificar o recebimento dos autos na Secretaria da Promotoria de Justiça e abrir conclusão ao promotor de justiça, anotando-se a ocorrência nos sistemas eletrônicos. Nada demais aqui, pessoal. Arquivou o procedimento, promoveu o arquivamento do procedimento, encaminhou para o conselho concordou, homologou, o processo volta. Aí o que a gente tem que fazer? Mandar para o arquivo? De jeito nenhum. A gente conserta os autos e manda concluso para o promotor de justiça tomar ciência.
Pode ser que talvez algumas pessoas imaginem que, nossa, mas eu ainda preciso mandar para o promotor, ele já promoveu o arquivamento. O conselho já concordou, já homologou. E eu ainda tenho que fazer conclusão de novo para o promotor de justiça para ele analisar aquela promoção de arquivamento? Não faz muito sentido, não é uma redundância? Pois é, você pode até imaginar essa situação, mas a resolução também imaginou. E é por isso que ela diz que, no parágrafo único, é vedado ao oficial de promotoria promover a remessa dos autos ao arquivo sem determinação expressa do promotor de justiça. Ou seja, isso já deve ter acontecido na prática para estar previsto aqui, né? Alguém deve ter recebido os autos do conselho com homologação, pensado, poxa, homologou, tá tudo certo, aconteceu o que o promotor queria, eu vou mandar para o arquivo direto. Nada disso. Abra a conclusão para o promotor tomar ciência e determinar expressamente a remessa dos autos ao arquivo, tá bom? Artigo 27, para a gente tratar desse último artigo aqui antes de encerrar a nossa aula de hoje. Se o Conselho Superior do Ministério Público devolver os autos do procedimento de investigação para a realização de diligência, os autos serão conclusos para deliberação do promotor de justiça, anotando-se nos sistemas eletrônicos. Pessoal, se há necessidade de se mandar ao Conselho Superior a promoção de arquivamento para análise, é óbvio que é possível que o Conselho discorde daquela promoção de arquivamento e determine que o promotor promova mais diligências para esclarecer melhor aquele caso. Às vezes, a gente manda um arquivamento para o Conselho e ele devolve, dizendo, olha, faltou ouvir essa testemunha, faltou pedir esse documento, é melhor você deixar essa investigação mais redondinha. Se mesmo assim, depois de ouvir a testemunha, depois de pegar esse documento e analisá-lo, você ainda tiver a convicção a respeito do arquivamento, manda de novo para a gente que a gente analisa de novo. Mas a princípio a gente não vai arquivar não. Eu quero complementação. Mas Ronaldo, o promotor de justiça tem que aceitar. E aquela história de autonomia funcional, independência funcional, prevista na Constituição? O Conselho Superior tem essa ingerência na convicção do promotor de justiça? Pois é, não tem. O Conselho Superior pode determinar o andamento, a continuidade desse inquérito, mas não pode determinar que o promotor de justiça que promoveu o arquivamento prossiga nos autos. Por convicção jurídica, ele pode dizer, não vou continuar, eu acho que não tem elementos, eu não vou continuar. Aí sim, aciona-se o substituto legal para que ele, em nome do Conselho, não por convicções próprias, em nome do Conselho, prossiga com as investigações. E é por isso que, devolvido para complementação, para a realização de diligências complementares, os autos deverão ser concluídos para a deliberação do promotor. Porque nesse caso ele pode aceitar a sugestão do conselho ou pode negar. E nesse caso, percebam, parágrafo único, na hipótese de rejeição da promoção de arquivamento e designação de outro órgão do Ministério Público pelo Procurador-Geral de Justiça, ou seja, rejeitou a promoção de arquivamento, o promotor que promoveu o arquivamento não vai continuar com a investigação, não vai realizar as diligências indicadas pelo Conselho. Então a gente designa outro órgão, outro promotor. E quem faz isso é o Procurador-Geral de Justiça. A partir daí, os autos serão conclusos ao promotor de justiça designado, registrando-se a ocorrência nos sistemas eletrônicos e anotando na autuação a designação do promotor de justiça. Tá bom, pessoal? Então essa foi a nossa aula de hoje. A gente avançou até o artigo 27. Na aula que vem a gente trata das audiências públicas. Eu agradeço demais o tempo de vocês. Fico muito feliz em poder participar dessa caminhada e, quem sabe, poder, na sua história, ser contado como um dos professores que lhe ajudou na conquista da sua aprovação. Contem comigo, podem me mandar mensagem lá no Instagram, @ronaldo.virgiliojunior, que na medida do possível, do tempo disponível, eu respondo todo mundo. Às vezes eu demoro um pouquinho, mas eu sempre respondo. Se você puder me ajudar, curta o vídeo, comenta o que você achou, alguma sugestão de melhoria, eu vou ficar muito agradecido. Algum equívoco que talvez eu tenha cometido, você deixa o alerta aqui para mim e a gente sempre melhora. E se inscreva no canal, isso me ajuda bastante e também te deixa informado. Tá bom, pessoal? Eu agradeço novamente a presença de vocês, um grande abraço e até a próxima, pessoal!